Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em 1 Coríntios 11:1. Sejam meus imitadores, como sou imitador de Cristo. Hoje, eu venho aqui através desse versículo tão curto, mas que fala tanto aos nossos corações, trazer para você mais um episódio da nossa programação Quem é Você em Cristo? E hoje eu quero dizer a você que você é um imitador de Cristo. Isso mesmo. Todos nós devemos ser imitadores de Jesus. Jesus, ele é o nome mais conhecido de toda a humanidade. O nome sobre todo nome. Aquele que veio para resgatar e salvar, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor e Salvador da humanidade. Jesus Cristo veio e Jesus Cristo foi um grande exemplo a todos aqueles que o seguiram e que ainda o seguem. E é por isso que hoje cresce mais e mais a fé das pessoas por receberem os sinais do Senhor, por receber os seus ensinos e por perceber quão grandioso Jesus foi enquanto caminhou nessa terra. É muito importante que nós que buscamos ouvir a voz do Senhor, que possamos aprender com Ele, que possamos entender a importância de sermos imitadores de Cristo. Isso mesmo, imitador de Cristo. É muitas das vezes nós renunciarmos à nossa própria vontade. O que isso significa? Significa que às vezes nós vamos ter vontade de fazer as coisas da nossa maneira. Significa que às vezes nós vamos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Significa que muitas vezes nós teremos desejos, mas que nem sempre nós devemos agir conforme a nossa própria vontade, mas devemos imitar a Cristo e nos perguntar o que Jesus faria no meu lugar. Olha, você já deve ter visto isso em algum lugar. E não é tão simples assim colocar em prática, né? Imitar a Jesus. Não é todo momento que nós estamos conscientes e presentes para o que está acontecendo. Muitas das vezes nós só reagimos às circunstâncias. E quantas vezes nós passamos por situações difíceis e acabamos reagindo até de maneira negativa a certas circunstâncias. Mas a mensagem de hoje que eu estou trazendo para você é para dizer a você que é importante que você tome consciência de que não deve mais permanecer se apoiando no próprio entendimento, que não deve mais permanecer agindo e reagindo de maneira inconsciente. Nós sabemos que existe um mundo espiritual nos influenciando, mas também existe quem somos nós de verdade. E olhar para dentro de nós e perceber quem nós somos faz toda a diferença, porque nós passamos a conhecer quem nós verdadeiramente somos, qual é a nossa verdadeira essência e o que de fato nos tornou o que somos hoje. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Nós somos seres dotados de um caráter e de uma personalidade. E o que isso significa? Significa que as nossas ações e reações estão baseadas em características únicas. Só que muitas das vezes essas ações e reações faz com que nós não caminhemos exatamente como Jesus nos pede para caminhar. Muitas das vezes nós estamos vivendo apoiados em uma essência que não está tão pura assim, numa essência em que muitas das vezes foi corrompida. Eu vou ser um pouco mais clara. Todos nós temos uma personalidade, eu, você. Todas as pessoas têm uma personalidade única. O que isso significa? Nós nascemos com a nossa própria essência, temos as nossas próprias características. Essa essência, ela está conectada com o seu chamado, com aquilo que Deus te entregou para você ser. Mas muitas das vezes você está tão soterrado de características herdadas por pai, por mãe, por parentes, que você não consegue enxergar a sua própria essência. E aí é importante que você comece a avaliar o seu próprio comportamento, para que assim você perceba quais são as características que você herdou, que não são tão positivas assim, que muitas das vezes te impede de imitar a Cristo, te impede de caminhar na direção em que Jesus coloca na sua frente. Muitas pessoas ainda não conseguem encontrar o seu próprio chamado, cumprir um propósito, porque estão tão enraizadas em características herdadas pelos familiares e características essas que às vezes não são tão positivas, que impedem essa pessoa de abandonar as próprias vontades, a teimosia, a resistência e fazer a vontade do Senhor. Olha, eu me coloco nessas situações quando eu estou aqui falando com vocês. Muitas das vezes eu trago uma mensagem
mensagem de ensino, eu trago mensagens de instrução e eu bato nessa tecla de nós corrigirmos as nossas próprias ações, os nossos próprios comportamentos, porque é exatamente isso que semeia sementes para as nossas vidas e nos conduz à direção do Senhor. Por isso é importante que nessa programação de quem é você em Cristo, você ressignifique a sua mentalidade, ressignifique o seu comportamento, comece a expandir a sua consciência e entender de fato o que o Senhor está chamando a fazer. Olha, nós temos uma personalidade, eu não estou convidando você a abandonar quem você é, mas eu estou convidando você a se transformar, a pegar aquelas características que não são tão positivas assim, que muitas das vezes atrapalham o seu desenvolvimento, e pedir ao Senhor que te ajude a ressignificá-las, a transformá-las em algo positivo. É importante que você comece a olhar se as suas características elas te fazem perdurar por uma atitude diferente da de Cristo. Presta atenção, Jesus nos ensina a ser prudente, mas quantos de nós temos características de impulsividade? Eu mesma, muitas das vezes na minha vida fui muito impulsiva. Eu sempre fui uma menina muito ousada e sonhadora. Então eu pensava em alguma coisa, eu não avaliava, eu não era prudente. Eu já avançava, eu ia, eu fazia, eu queria acontecer, eu queria resultados. Então muitas das vezes eu não media as consequências e por conta disso, eu muitas das vezes me deparei com consequências muito negativas. Essa era uma característica da minha personalidade. Mas após começar a imitar Jesus, conhecer Jesus, o Senhor me ensinou que eu poderia ter uma ousadia saudável desde que eu fosse prudente. Isso significa que nós devemos avaliar e reavaliar as nossas características pessoais, não achando que nós somos alguém que não deve ser mudado. Escuta isso que eu estou te falando. Quantas e quantas pessoas olham para si mesmas e falam: eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito, eu não sei fingir. Não se trata de fingir ou não fingir, mas se trata de fazer uma reavaliação saudável e entender que imitar a Cristo é muitas das vezes abrir mão de características que nós herdamos de nosso pai, de nossa mãe, mas que não são tão saudáveis assim, que não fazem bem para nós mesmos, nem para o nosso crescimento espiritual, que muitas das vezes não nos permite caminhar na vontade do Senhor e até acaba prejudicando aqueles que nos cercam. Nós devemos reconhecer o que há em nós que precisa ser mudado e moldado. Devemos reconhecer muitas das vezes a nossa teimosia e resistência. Devemos muitas das vezes reconhecer a nossa ignorância. Às vezes nós estamos tão acomodados numa realidade, num comportamento que nos impossibilita de avançar, que nós não percebemos que nós estamos só caminhando, alimentando aquelas características que não são positivas assim. Muitas pessoas ainda não entendem a diferença de ter um bom caráter. Então escuta só, você tem a personalidade, essas são características herdadas. É importante que você peça ao Senhor discernimento para Ele te mostrar quais são as características que você precisa melhorar, mudar, transformar. Mas também existe o caráter, e o caráter é algo que muitas das vezes é construído através de influência das pessoas que te cercam, dos ambientes que você está, do que foi lhe ensinado como verdadeiro valor. E aí é importante que você busque auxílio no Senhor, e é por isso que Jesus ele foi um grande mestre. Ele nos ensinou a mudar e moldar o nosso caráter. Então presta atenção no que eu estou te falando. É necessário que você comece a avaliar a sua personalidade. Sim, quais são as características que são positivas e que você deve dispor ao Senhor para que Ele enalteça essas características e te torne uma pessoa que cumpra o seu chamado através da sua essência. Mas também que você reconheça as características que não são tão positivas assim, para que o Senhor possa te ajudar a transformar. Mais do que isso, é importante que você perceba se o seu caráter ele está deturpado por causa das influências que você sofreu. Meu irmão e minha irmã, durante muito tempo, eu caminhei na minha vida acreditando que eu tinha um bom caráter e não percebia que o meu caráter estava corrompido pelas influências que me cercavam. Eu acreditava em valores distorcidos e, na verdade, eu semeava a semente completamente oposta ao que Cristo nos ensina. E foi somente quando eu tive encontro com o Senhor e me permiti ser imitadora de Cristo, foi quando eu comecei a comparar as minhas atitudes com a do Senhor e perceber que o meu caráter não era tão bom assim, que eu realmente precisava mudar. Todos nós devemos avaliar a nossa postura, o nosso caráter, a nossa personalidade. Perceba, eu falo com você que está me ouvindo com muito amor, como alguém que já passou por isso. Caminhei cega, achando que eu era dona da razão e na verdade eu estava passando vergonha. Sabe, eu vou dar um exemplo bem bobo. Muitas das vezes, você já deve ter visto isso parece até engraçado. Sabe uma pessoa com a sujeira no dente? Ela conversa com você, ela sorri, ela tá ali com uma sujeira, um pedaço de feijão no dente. É a coisa mais horrível, todo mundo que vê
percebe, mas ninguém tem coragem de falar. E a própria pessoa não enxerga o quanto ela está sendo ridicularizada e envergonhada. Assim também é quando nós agimos com mau caratismo sem perceber que estamos sendo mau caráter, porque sofremos influências erradas, porque nos ensinaram valores errados. Por isso, você precisa entender. Eu preciso entender, todos nós precisamos entender que ser imitadores de Cristo é abrir mão das influências erradas, mudando e moldando o nosso caráter. E mais do que isso, é também abrir mão de uma personalidade que muitas das vezes as pessoas dizem: olha, essa pessoa tem uma personalidade muito forte, essa pessoa tem uma personalidade com características muito autoritárias, resistente. Essas não são características positivas, meu irmão e minha irmã. São características que te impedem muitas das vezes de seguir uma paz caminhando na direção do Senhor. Por isso hoje, a minha mensagem para você é que você seja um imitador de Cristo. E o que Jesus foi? Jesus foi obediente, Jesus não foi resistente. Quando as primeiras mensagens do Senhor lá no próprio Evangelho de Mateus mostra, Jesus ele se batizou. Ele é filho de Deus, ele não precisava, mas ele se batizou porque quis demonstrar obediência. Nós devemos ser obedientes. Nós devemos ter resistência sim, mas a resistência ao pecado e não a obediência a Deus. Devemos buscar a nossa verdadeira essência, buscar em Deus, ore e peça ao Senhor qual é a sua verdadeira essência, o que tem dentro de você que o Senhor vai extrair como um tesouro tão puro para te fazer cumprir um chamado, viver um propósito. Nós devemos buscar ser imitadores de Cristo para, assim como Jesus, cumprir um chamado. Jesus ensinou aqueles que precisavam aprender. Quantos de nós temos muito a ensinar? Você, meu irmão e minha irmã, tem coisas em você que você pode ajudar o próximo ensinando. Quantas coisas há em você que o inimigo de nossas almas muitas das vezes deve ter falado para você que você não pode ajudar ninguém, não pode ensinar ninguém, e você acreditou nessa mentira, entendeu? Escondeu aí o seu talento e não ensina o seu próximo. Quantas características positivas há na sua essência que o Senhor quer usar para que você ensine o seu próximo, mas você está escondendo, aprisionando. Seja imitador de Cristo, ensine aqueles que precisam de ensinamento, aconselhe aqueles que precisam ser aconselhados. Jesus aconselhou multidões e multidões no Sermão da Montanha e em tantos outros momentos. O Senhor Jesus se tornou uma das maiores influências, ajudando os seus discípulos a fazerem o que era certo. Olha, você precisa ser uma influência positiva onde você está. Imite a Jesus de verdade. Aproveite as oportunidades que te cercam para ser uma pessoa que influencia de maneira positiva, ensinando, aconselhando. É necessário que a gente busque imitar ao Senhor sendo mais humildes. O que isso significa? Significa que vão existir momentos que nós precisamos entender que nós não somos melhores do que ninguém. Ninguém é melhor do que nós, mas aquilo que nós temos de bom, devemos ser como o Senhor Jesus, compartilhar, ajudar e não nos exaltar, mas sermos humildes mesmo sendo em situações que nós estamos ensinando. Olha, o Senhor Jesus foi humilde diante de tantas situações, mesmo ele sendo filho de Deus, sendo tão grandioso. O Senhor Jesus foi humilde todo o tempo. Jesus foi santo em meio a tantos pecadores. Eu sempre falo em todas as mensagens: sejam santos, busquem se separar. Essa é uma maneira de você permitir que o próprio Espírito Santo te conduza a perceber as características negativas que você precisa eliminar, transformar. Sendo santo, você consegue permitir que o Espírito Santo tenha liberdade para mostrar para você a sua essência pura, essa que vai te conduzir ao seu chamado. Quando você se posiciona de uma maneira santa, o Espírito Santo te mostra como mudar e moldar o seu próprio caráter. É necessário que a gente seja imitador de Cristo. E ser imitador de Cristo é aprender mais sobre Jesus, é estudar a sua palavra, é conhecer os seus evangelhos. Quantos de nós ainda nem leu os evangelhos do Senhor, não conseguiu ver contextos que contam quem verdadeiramente era Jesus? Nós precisamos aprender com Jesus, precisamos ser como Jesus, que foi paciente e compassivo. Quantos de nós não conseguimos ter paciência com o nosso próximo? Pessoas que não conseguem ter paciência com o próprio filho, com os cônjuges. Eu não me excluo não, meu irmão e minha irmã. Eu estou dentro desse barco que, assim como você, preciso imitar a Cristo, preciso constantemente me refrear para ser como Jesus. Por isso que hoje nós possamos entender que é necessário nós cultivarmos a paciência, sermos mais pacientes com quem nos cerca, com quem erra com a gente. É importante que nós devemos buscar no Senhor um posicionamento de acordo com a vontade dele. Presta atenção, é necessário uma harmonia, é necessário um equilíbrio, porque nós não devemos nos exaltar, mas devemos ter autoridade contra coisas erradas. Escuta isso que eu vou te falar. Quantos e quantos de nós somos pessoas que caminhamos de maneira omissa? Jesus não foi omisso.
Jesus, ele bateu de frente com aqueles que estavam errados. E eu estou te falando para criar confusões? Não. Eu estou te falando que é necessário muitas das vezes se posicionar em autoridade para ensinar aqueles que estão caminhando de maneira errada o que é certo, para não consentir com o errado. Muitas das vezes nós estamos cercados de situações e atitudes erradas e nós consentimos com aquilo, não nos posicionamos mesmo sabendo o que é certo a ser feito. Meu irmão e minha irmã, fale a verdade. Não estou dizendo para você ofender, criar confusões, mas peça sabedoria a Deus para que você tenha autoridade até mesmo para bater de frente com aquilo que é errado. O Senhor Jesus, ele teve autoridade contra o que era errado, ele teve autoridade contra tempestades e demônios e ele nos chama a isso. Ele nos chama a ser fortes em meio a tempestades, ele nos chama a ter autoridade contra demônios. Nós devemos ser imitadores de Cristo e entender que para ser imitador de Cristo nós precisamos conhecer a Cristo. Não é só sobre ouvir falar quem foi Jesus, mas nos aproximarmos dele em espírito e verdade, buscando um relacionamento verdadeiro, lendo mais sobre ele, aprendendo mais sobre ele. Jesus foi justo até mesmo em relação a questões de valores. Olha isso, Jesus, ele pagou impostos. Quantos e quantos de nós, eu sei que às vezes parece uma situação fora de contexto, mas quantos de nós não conseguimos nem pagar os nossos impostos, não somos justos com os nossos pagamentos, nós achamos que não temos nem o porquê pagar o que devemos. Quantas pessoas caminham endividadas, ignoram suas próprias dívidas e não caminham de maneira justa. O Senhor Jesus não nos chamou a ser errados, mas a caminhar de maneira certa. Até Jesus pagou impostos. Nós também devemos pagar as nossas contas, as nossas dívidas. Não devemos negligenciar a nossa vida financeira. Nós devemos ser justos, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Devemos ser imitadores de Cristo. Hoje, eu quero dizer a você que você precisa ressignificar. Não ouça essa mensagem só a título de ouvir, mas se alguma coisa aqui fez sentido para você, anote, apresente a Deus em oração, avalie, reavalie, reflita sobre o seu próprio comportamento, comece a mudar. Se existem coisas que eu falei que você precisa fazer, comece a fazer. Jesus trabalhou, nós não devemos ter preguiça de trabalhar. Jesus jejuou, nós não devemos ter preguiça de jejuar. Jesus, ele foi grato em todos os momentos, mesmo caminhando de maneira simples e humilde. Quantos de nós só pensamos em dinheiro, riquezas e status e não conseguimos ser gratos pelo que já temos, a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, o nosso trabalho? Devemos ser gratos, assim como o Senhor deu graças em tudo que teve. Nós devemos ser servo, porque até o Filho de Deus foi servo, serviu, ajudou. Olha, Jesus fez muitos milagres enquanto esteve na terra e Ele nos convida a ser um milagre na vida daqueles que nos cercam. Nós devemos ser imitadores de Cristo e quando nós imitamos a Cristo, nós nos tornamos um milagre, porque andamos na contramão de tudo que está errado, andamos na contramão de tudo que vem destruindo o mundo. Por isso hoje, meu convite a você é: tome posse dessa mensagem de uma maneira muito consciente, reavalie a sua própria personalidade, o seu caráter e comece a imitar a Jesus. Comece a aprender com Jesus, leia os evangelhos do Senhor e quando você estiver lendo de maneira prática, olha, eu estou te instruindo agora, porque você vai dizer, mas como é que eu vou fazer isso que você está falando? Eu já estou te dizendo como você vai fazer. Você vai anotar e você vai orar, mas você também vai pegar a Bíblia, vai pegar os evangelhos. Comece hoje mesmo, pegue lá o evangelho de Mateus, se você ainda não leu, ou de Marcos, ou mesmo que você já tenha lido. Comece uma nova leitura, perguntando a si mesmo: Senhor, como é que eu faço para te imitar nessas situações aqui? É importante que nós busquemos a obediência. Jesus, ele abençoou as crianças. Jesus, ele perdoou quando foi traído, quando foi negado. Jesus, ele teve comunhão. Jesus foi caridoso. Jesus amou. Todas essas coisas nós devemos trazer para a nossa vida. Devemos ser pacientes com os que nos cercam. E devemos fazer exatamente o que precisa ser feito, mesmo quando nós não estamos afim. É isso mesmo. Sabe aquele dia que você precisa fazer coisas, mas você não está disposto? Você está se sentindo indisposto, indisposta? Você está entristecido, você está desanimado, desmotivado? Ore, peça graça. Quando eu convido você, meu irmão e minha irmã,
a ser santo, como Jesus era santo. Estou convidando você a dar espaço para o Espírito Santo te animar quando você estiver desanimado. O Espírito Santo te ensinar a ter paciência quando você estiver ansioso ou ansiosa. O Espírito Santo te ajudar a ser compassivo e grato quando seu coração estiver cheio de orgulho e rancor. Olha, é importante que a gente perdoe verdadeiramente aqueles que nos feriram, porque o próprio Jesus perdoou. É importante que caminhemos em comunhão com o nosso próximo e não em divisão, não em separação, não em julgamento. Olha, é importante que você entenda que você precisa caminhar imitando a Jesus. Abandone o orgulho, abandone a arrogância, não julgue os seus irmãos, mas comece a ensiná-los aquilo que o Senhor já vem te ensinando. Pegue uma mensagem como essa, pegue apenas um pontinho aqui e compartilhe com alguém hoje. Compartilhe essa mensagem, fale com as pessoas que te cercam. Não guarde os tesouros do Senhor a si mesmo, mas imite a Jesus. Jesus ensinava por onde ele passava. Seu ministério foi de ensino, seu ministério foi de milagres. Então que hoje essa mensagem nos ajude a nos tornar um milagre na vida daqueles que nos cercam, quando nós passamos a imitar a Jesus. Que hoje você entenda que é necessário reavaliar o seu caráter, reavaliar a sua personalidade, as características que você herdou, reavaliar a sua própria essência para que assim você cumpra um chamado, mas mais do que isso, que você possa se perguntar o que Jesus faria no meu lugar mediante a essa situação e que assim você possa ser exatamente como o versículo que eu acabei de ser imitador de Cristo, que assim você possa verdadeiramente caminhar em obediência ao Senhor. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. Eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, ajude essa pessoa a enxergar todas as características que o Senhor deseja mudar na vida dela. Ajude ela, Senhor, a ter a essência fortalecida para que assim ela possa cumprir um chamado, cumprir um propósito, que ela possa reconhecer suas características positivas e assim caminhar dentro da sua vontade, mas que também ela reconheça quais são as características que ela herdou que não são tão positivas e que assim ela possa começar a te imitar e ressignificar comportamentos, que ela possa mudar e moldar o caráter, Senhor, através dos teus ensinamentos, que em nome de Jesus essa semente possa trazer para ela um divisor de águas, para que ela se torne uma nova criatura, para que ela descubra quem ela é em Cristo, te imitando, Senhor, seguindo ao Senhor, sendo influente, sendo uma pessoa mais paciente, sendo uma pessoa mais grata, sendo uma pessoa que caminha dentro da sua vontade, que a partir de hoje essa pessoa seja obediente, que ao invés de ser resistente, ela possa se submeter à sua vontade e que ela caminhe em amor e em comunhão. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Essa é mais uma mensagem contida na nossa programação especial Quem é você em Cristo? Se você não ouviu todas as mensagens ainda, acompanhe cada uma delas. É uma programação de 21 dias para edificar a sua alma, fortalecer a sua fé e fazer com que você caminhe sendo quem Cristo te chamou para ser. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo.